Olá pessoal, bem-vindos à nossa segunda aula, né, sobre vetores. Na aula de hoje nós vamos aprender a fazer algumas operações, né, para nós continuarmos a entender como é que funciona os vetores em si, né? Então vamos criar, por exemplo, aqui algumas funções para a gente manipular vetores. Por exemplo, nós podemos criar uma função que insira números aleatórios dentro de um vetor. Para isso, eu vou criar uma variável, na verdade eu vou criar uma constante, tá? Uma constante diferente de uma variável, ele não tem o seu valor alterado durante a execução do seu código. Isso é útil, por exemplo, quando nós queremos definir valores que serão utilizados com frequência e são valores que, caso você queira alterar, você vai utilizar, alterar apenas a constante, né? Você não precisa sair alterando esse valor durante todo o trecho de código que precise dele, né? Então, eu vou criar uma variável do tipo chamada t, tá? Vou chamar de t maiúsculo, porque eu gosto de colocar constantes com letras maiúsculas. E vou colocar um valor, qualquer valor, um valor 5, por exemplo, que vai ser o tamanho dos meus vetores. Então, eu estou criando uma constante que vai determinar o tamanho dos meus vetores. Se mais tarde eu quiser alterar o tamanho dos meus vetores para outro valor, basta eu vir aqui e alterar o valor de t. Então, essa é a ideia da constante. E, além disso, eu vou criar agora, sempre que eu quiser manipular alguma coisa dentro de um vetor, eu vou utilizar o recurso de função que nós aprendemos na nossa última videoaula, nas últimas videoaulas. Né? Nós temos 3 vídeos sobre funções, então vamos aqui agora utilizá-los para criar nossas operações sobre vetores. Então, uma operação que eu vou criar aqui agora é a, a geração de dados de forma aleatória. Tá? Então, vamos criar aqui uma função chamada uma função sem retorno mesmo, tá? Uma função que não precisa ter retorno. Vou colocar então tipo void e ela vai chamar gera números. Eu vou adotar essa estratégia de colocar a letra maiúscula para separar as palavras. Poderia também utilizar underline, né? Gera números. Aí vai de cada um a preferência, tá? Eu vou colocar assim, gera números. E como parâmetros eu tenho que passar o vetor que eu vou estar colocando os valores e o tamanho do vetor. Então é necessário passar essas duas informações. Sempre que a gente for trabalhar com vetor, a gente tem que passar o vetor como parâmetro e, além do vetor, o tamanho do vetor. Então eu vou colocar aqui, como vai ser um vetor do tipo inteiro, vou colocar aqui int v de vetor e vírgula int t de tamanho, tá? Agora tem um detalhe. Se vocês lembrarem, né, da nossa terceira videoaula sobre funções, vocês vão ver que tem uma diferença entre passagem de parâmetros por cópia e por referência. No caso, vetores sempre são passados, é sempre passado, né? Quando a gente utiliza a passagem de parâmetros, coloca um vetor na passagem de parâmetros, esses vetores sempre são passados por referência. Porque vetores podem se tornar grandes e ocupar muitas posições de memória. Para otimizar o uso da memória RAM, a linguagem C e C++ sempre passa parâmetros, sempre passa vetores por referência em parâmetros de funções. Tá? Então, isso é uma coisa muito importante que vocês têm que saber. Né? Então, para diferenciar aqui se uma variável é vetor ou não, é necessário que nós coloquemos abre e fecha colchete. Tá? Eu vou até escrever vetor aqui, para que vocês não confundam, tá? Pode ser o nome que vocês quiserem, esse aqui é o nome de variável. Independentemente do nome que tiver aonde está passando aqui, vai ser as mesmas posições de memória. E não é necessário colocar o i comercial nem o símbolo de ponteiro, porque vetor sempre é passado por referência. Então aqui eu vou criar o vetor nosso, né, em si, que vai ser um vetor do tipo inteiro. Eu vou chamar de números. Vou colocar um número diferente, embora aqui esteja vetor. E eu vou colocar números aqui. Como é por referência a passagem, você vai estar alterando as mesmas posições de memória, embora o nome seja diferente. Tá? E o tamanho dele vai ser t, que vai ser essa constante aqui. E agora o objetivo é gerar números aleatórios para colocar dentro do vetor números, que está aqui na minha função intMain, utilizando essa função gera números. E para isso, eu vou utilizar aqui então uma semente, né, para que os números sejam gerados aleatoriamente sempre que nós estivermos executando o programa em tempos diferentes. Então eu vou colocar aqui um unsigned
Silent, ou seja, sem sinal, né? Um número inteiro sem sinal, como semente, seed em inglês é semente, tá? Eu vou usar a função time, 0. Então ele utiliza a função time no sistema, né? Eu já expliquei isso aqui em uma das videoaulas, para gerar uma semente aleatória aqui, para servir como parâmetro para a geração da função rand, para que a função rand não gere os mesmos números aleatórios sempre que for executada, tá? Para isso que serve aqui. Então, para que eu coloque um número aleatório em cada posição do meu vetor, eu tenho que fazer uma estrutura de repetição para percorrer o meu vetor. Então, for int i, que recebe 0, enquanto i menor do que quem? O tamanho do meu vetor. Aí o tamanho do meu vetor foi passado como parâmetro aqui, é t, que é o mesmo t aqui, ó, né? Que eu vou passar logo após, eu vou passar aqui. Eu posso até passar aqui de uma vez para não ter problema, né? Posso chamar aqui gera números. Gera números. E aqui eu passo os parâmetros. Então eu vou passar números, que é o vetor, vírgula t, que é o tamanho. Então aqui eu não preciso colocar colchete, tá, pessoal? Porque aqui eu estou passando o vetor inteiro, então eu não preciso colocar colchete aqui na frente, ó. Nem pode, tá? Não pode colocar colchete aqui na frente, não. Esse números aqui, ó, quando eu vou passar como parâmetro de função, você omite o colchete aqui, mas você tem que colocar o colchete aqui na declaração do parâmetro, tá? Aqui é normal, né? Estou passando t e t aqui. Poderiam ser nomes diferentes. Aqui a passagem é por cópia, porque eu não coloquei comercial nem ponteiro. E aqui é passagem por referência devido ao fato de ser um vetor, tá? Então, quando eu alterar esse vetor aqui, eu estaria alterando esse vetor aqui. Quando eu alterar, se eu alterar t, eu não estaria alterando esse t aqui. Embora seja constante, nem constantes não possam ser alteradas durante a execução do código, como eu disse para vocês. Mas se t fosse uma variável, eu não poderia, se eu alterasse ela aqui dentro de gerar números, ela não seria alterada aqui fora da função main. Isso tudo nós já vimos lá na nossa aula sobre funções, tá? Mas para nós não perdermos muito tempo, vamos aqui ao nosso objetivo, que é gerar os números aleatórios e colocar dentro do vetor números, que aqui dentro dessa função gera números chama-se vetor. Então eu vou pegar o vetor na posição i, ou seja, começando de 0, depois 1, 2, 3, até t, né? Até t menos 1. E vou receber rand, e aí eu coloco aqui o mod, que é o limite, né, do número que vai chegar a esse sorteio, tá? Como é um número, como são 5 posições, eu vou fazer com que esse número chegue até 9, tá? No máximo. Então, vou pôr o mod 10 para aqui entre o 0 e entre o 9, tá? Muito bem. Ele aqui não está evitando repetições, por exemplo, né? Se nós quisermos que sejam sorteados números aleatórios sem que eles se repitam, é necessário que nós façamos um for interno aqui dentro para não deixar que esse número se repita, tá? Então nós teríamos que criar uma função, por exemplo, ou fazer um for interno que busque todos os elementos do vetor e não permita que o número aleatório, né, seja jogado aqui dentro de forma repetida. Bom, isso é muito importante. Então, por enquanto, vamos fazer só um teste aqui. Vamos permitir repetições por hora, né? E depois, se a gente quiser, a gente pode fazer esse tratamento para evitar que números repetidos sejam inseridos, como a gente já fez em exercícios anteriores, tá? Então, essa função ela gera os números aleatórios e eu quero criar uma função separada para imprimir os números. Porque se eu criar uma função separada para imprimir esses números, eu posso chamar ela sempre que for necessário. Então eu vou colocar aqui void imprimir números ou imprimir vetor, aí, tá? Vocês que sabem, né? Eu posso chamar aqui, eu vou colocar, não, deixa assim mesmo, imprimir números e gerar números, tá bom. Então eu tenho que passar novamente o vetor que eu vou fazer a impressão, tá? Vai ser do tipo inteiro, de novo o tamanho do vetor. Essas duas coisas eu tenho que passar sempre que eu quiser percorrer o vetor, alterar esse vetor, buscar alguma coisa nesse vetor, tá? Sempre tem que passar o tamanho dele e o próprio vetor. E agora eu faço a impressão, que nada mais é do que um for semelhante a esse aqui,
com a diferença que ao invés de eu estar alterando o valor de algum elemento desse vetor, eu vou fazer a impressão dele, né? E eu vou colocar um espaço em branco na frente para que os números não fiquem grudados. E vou fazer um layout no final para uma quebra de linha após a impressão de todos os números. Então, inicialmente, eu vou gerar os números e imprimi-los. Então, imprimir números. Passo o vetor e passo T. Então, vamos ver como é que está ficando o nosso código. Aqui deu um erro porque eu coloquei aqui na minha condição até onde tem que ir, mas esqueci de colocar um incremento. Aí mais, né? Aqui também, né? Porque eu copiei e colei, então aproveitei código, copiei aproveitado aqui, faltou também. Constante T aqui, faltou o tipo, né? Const ou constante, agora eu não lembro a ordem aqui. Pronto, funcionou. Funcionou. Então nós temos aqui, ó, 5 números gerados e impressos, né, no vetor. Então, posição 0, posição 1, posição 2, posição 3, posição 4. 5 posições. Vamos supor que eu queira aumentar essa quantidade aqui de elementos, né? Eu criei lá aquela constante, então se eu quiser, por exemplo, gerar um vetor de 12 posições, basta alterar aqui a constante para 12. Essa é a grande utilidade deste recurso. Vejam só, olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 números, tá? Então, essa aqui é a grande vantagem de você utilizar constantes. Se quiser colocar aqui 7 números, fica automatizado, né? Olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 números aleatórios gerados, com repetições, tá? Então, eu já fiz uma função para gerar números, uma função para imprimir números. Eu posso fazer uma função que busque números também, por exemplo, retornando a posição de um valor, ou se não, retornando o valor de uma posição. Então, eu posso fazer as duas coisas. Posso retornar para o usuário o valor de uma posição desejada ou fazer o contrário, né? Retornar a posição de um valor. As duas coisas. Então, vamos fazer isso aqui. Dizer para o usuário, né? Só imprimir essas coisas na tela, eu não preciso retornar nada aqui para a função main. Então, eu posso fazer void, eu não preciso ter retorno, né? Então, eu posso fazer uma função chamada imprime valor. Imprime valor, imprimir valor, imprimir valor. Vou colocar, tá tudo imprimir padrão, gerar, gera. Vamos colocar gerar aqui, ó. Gerar, tudo no infinitivo, né? Gerar, imprimir, tá? Então, eu vou pôr aqui imprimir números, gerar números, imprimir valor. E eu vou fazer também um void imprimir posição. Beleza, então essas duas coisas. Então, para eu imprimir o valor, eu preciso passar o vetor e o tamanho do vetor, né? Porque eu vou fazer isso dentro dessas duas coisas, né? Dentro do vetor, e para eu percorrer o vetor, eu preciso do t, que é o tamanho do vetor. E aqui eu quero imprimir o valor. Então, eu vou pedir para o usuário, né? Cout, digitar a posição. Digite a posição do vetor que será lida. Muito bem. Aí eu vou criar uma variável para isso, int p, né, cin, né, cin, p. E agora eu faço a impressão desse valor. Então eu faço aqui cout, o valor contido na posição p e aí eu coloco aqui vetor na posição p. Simples assim. Então, ele vai imprimir aqui, ó, no vetor passado, a posição que o usuário digitou. Vai imprimir o valor que tiver nessa posição. Da mesma forma, eu vou aproveitar esse código aqui para fazer o contrário. Tá? Imprimir o valor, imprimir
a posição de um determinado valor. Tá? No caso, vai ser a primeira posição de um determinado valor. Tá? Ou se não, nós podemos imprimir todas as posições que tiverem um determinado valor. Né? Porque como o vetor permite repetições, então pode ser que tenha o mesmo valor em mais de uma posição. Né? Então, nesse caso aqui, nós vamos ter que fazer uma busca. Tá? Então, nós temos que percorrer o vetor. Então, fazer um for int i, que recebe 0, até o i chegar a t, e mais mais. Então, eu começo a ler o vetor da posição 0 até a última posição. E aí eu faço uma estrutura de condição. Se o vetor na posição i for igual ao valor que está sendo buscado, aí eu imprimo o vetor na posição i. Ou o valor, tá? Tanto faz uma coisa ou outra. E separo aqui. Mas antes disso, eu preciso receber esse valor do usuário. Então, eu vou criar uma variável aqui, ó, int valor. E vou pedir para o usuário digitar esse valor. Digite o valor a ser buscado. Digite o valor a ser buscado. Sem valor. Agora sim, o valor foi preenchido. Tá? Então, esse valor aqui, ó, vai ser usado aqui agora como comparação item por item do vetor. Toda vez que o valor for encontrado, eu vou imprimir não o vetor na posição i, mas sim i. Vou imprimir i, porque a posição é i, não é isso? Né? Então, eu vou na posição 0. O valor buscado está na posição 0? Se tiver, imprime 0. Se não, passo para a próxima. Tá? Se não, na verdade não, né? Depois passo para a próxima, sempre passo para a próxima. E faz o teste novo, passa para a próxima, faz o teste novo, passa para a próxima até chegar um valor menor do que t. Chegando em t, sair aqui do vetor, terá imprimido todas as posições que tem o valor digitado pelo usuário. Então aí eu posso imprimir a mensagem aqui, ó. Cout. O valor digitado foi encontrado nas seguintes posições. Aí, agora sim. As seguintes posições. Então vamos testar essas duas coisinhas aqui, essas duas funções. Primeiramente eu vou chamar o imprimir, como é que chama mesmo? Imprimir valor. Imprimir valor. Passo números e passo t. Depois eu vou chamar imprimir posição. Imprimir posição. Posição. E passo números e t. Então, como aqui é o nosso teste, né? Então, nós temos o vetor com esses números aqui. Digite a posição do vetor que será lida. Então, eu quero imprimir a posição 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu quero imprimir o 9, por exemplo. Então, o 9 está na posição 0, 1, 2, 3, 4. O 9 está na posição 4. Olha lá, o valor contido na posição 4 é 9. Ficou emendado aqui, ó, né? É só dar um espaço aqui e dar uma quebra de linha depois do 9. Depois eu vou compilar de novo e deixar isso aqui já bonitinho. Mas vamos ver aqui, imprimir números. Imprimir números. Imprimir valor, que é o que eu estou mexendo agora. Aqui, ó. Aqui tem que ter uma quebra de linha. Então, vou pôr um barra N aqui. Barra N aqui, que ele já quebra a linha antes de imprimir essa mensagem. E aqui, ó, para desgrudar, é aqui, ó.
Não, na verdade não é aqui, né? Aqui já tem a quebra de linha. Vou ter que adicionar uma quebra de linha aqui, ó. Aqui depois do P. NGL. E eu preciso fazer isso aqui também, ó. Aqui. No final aqui eu tenho que colocar um NGL. NGL. Aí. É isso. Então vamos executar aqui de novo. Agora gerou que deu no mesmo lugar, né? Aqui, ó. Então, 0, 1, 2, 3, 4. Posição 4. O valor contido na posição 4 é 9. Agora eu estou testando a segunda função. Digite o valor a ser buscado. Então, vamos pegar um valor que repete aqui, ó, o valor 4, por exemplo. O valor 4 está na posição 0, na posição 0, 1, 2 e na posição 3, 4, 5. Então, na posição 2 e na posição 5. Então, vou pôr 4 aqui. Olha lá, posições 2 e 5. Então, funcionando perfeitamente, tá? Então, pessoal, eu vou encerrar esse vídeo aqui para não ficar muito longo. E na próxima videoaula nós encerramos a aula sobre vetores, tratando agora sobre algumas operações que nós podemos fazer, operações matemáticas, para auxiliar vocês nos exercícios, tá? E aí, os exercícios vocês vão fazer para fixar o conhecimento dessas 3 videoaulas. Então, até a próxima videoaula e tchau!